Hoje eu vou te mostrar como fazer e depois a gente vai testar muito bem como funcionam 3 modelos de caixas acústicas caseiras muito fáceis de fazer para o seu telefone celular. Você já deve ter ouvido bastante música aí no seu celular e o som que sai dessa micro caixinha de som aqui do celular é bem xoxo, é um som meio fraquinho, meio desmilinguido, parece um som anêmico. E tem muitos vídeos aí na internet ensinando a como dar uma melhorada nesse som, como fazer com que esse som ganhe um pouco mais de corpo, fique um som mais agradável, fazendo uma caixa acústica caseira. Uma delas a gente fez inclusive aqui no livro do... O que o livro saiu com esse negócio aqui? No livro do Manual do Mundo. E se você quiser saber mais sobre o nosso livro, eu estou deixando o link do livro do Manual do Mundo aí embaixo. E a gente vai fazer então 3 modelos dessas caixas de som, 3 modelos bem simples e testar também se eles funcionam bem, para você poder escolher aí qual que você vai querer fazer em casa. Para testar eu vou usar um super gravador externo aqui, esse gravador grava muito bem e a gente vai conseguir ver bem a diferença entre cada caixa acústica e o celular sem caixa acústica nenhuma. O primeiro método, e o mais simples e bobo de todos, é você dar um play no celular. Quando ele começar a tocar, você coloca o celular dentro de um copo. O copo tem que ser um pouco maior do que o celular, óbvio, para ele conseguir, pelo menos, entrar um pouquinho dentro. Vamos ver se vai fazer diferença mesmo na hora em que a gente fazer o test drive. Segundo método, que eu sei que funciona no celular que eu tenho, porque o alto-falante fica aqui atrás, mas não funciona no celular do Steve Jobs, porque geralmente o alto-falante dele fica aqui embaixo, é você pegar uma garrafa PET e cortar a garrafa PET mais ou menos aqui. Eu peguei essa porque eu achei bonita, vamos tentar. Método promissor, daqui a pouquinho a gente vai saber como ele é comparando com os outros. Para o terceiro método, que é o mais complexo, mas nem por isso muito difícil, você vai precisar de um tubinho de papel higiênico e 2 copos descartáveis desse um pouco maior do que aquele que a gente está acostumado. Para encaixar o meu celular eu vou fazer um corte retangular aqui no tubinho de papel higiênico, vou marcar os copinhos e fazer 2 furos nos copinhos também. Aí é só encaixar tudo e colocar o celular dentro. Esse método aqui, sem dúvida, é o mais bonitinho, mais ajeitadinho, porque o celular fica em pé aqui sozinho. Esses 2 copos parecem 2 caixinhas de som, mas chegou a hora de a gente fazer o teste final, o teste de qualidade. E quem vai avaliar a qualidade não sou eu, quem vai avaliar é você que está aí do outro lado. E como que eu vou fazer com que você consiga avaliar? Eu vou fazer 4 gravações usando isso aqui. As 4 gravações vão ser feitas com o celular no mesmo volume. Eu vou colocar o gravador mais ou menos nessa posição e na primeira gravação eu vou gravar o celular sem nada, sem nenhum acessório, e depois eu vou gravar o celular com cada acessório. E para que você possa decidir, eu vou fazer uma edição de vídeo cortando o meio da música, alternando entre cada método. Assim você vai ter uma diferença de qualidade, de repente vai mudar a diferença de qualidade, e aí você vai conseguir ouvir aí qual jeito fica melhor. Bom, agora que você ouviu, não se esquece de deixar nos comentários aí, dizendo qual foi dos 3 que você achou que ficou melhor, ou se você ainda achou melhor que o celular não tivesse nenhum dos 3, porque o seu original é melhor.
Aqui no Manual do Mundo, pelo menos ao vivo e a cores, vendo sem gravação nenhuma, o que pareceu muito melhor que os outros, inclusive muito melhor que o som do celular sem nada, foi isso aqui. E tem a ver com a explicação do funcionamento desse negócio. Você pode imaginar que seja um simples direcionamento de som. O som fica mais direcionado quando a gente coloca alguns desses objetos aqui. Isso também acontece, mas tem outra explicação que é bem bacana. E para isso eu vou lembrar você da existência de 3 objetos diferentes. O primeiro objeto é o gramofone. Se você não sabe o que é o gramofone, é um toca-discos muito antigo que não usava energia elétrica, você tinha que dar corda no negócio e aí ele começava a tocar. E é claro, ele também não tinha alto-falante. Em vez de alto-falante, ele usava um objeto cônico muito parecido com isso aqui. O segundo objeto é o trompete. O trompete é um instrumento musical muito famoso. O Louis Armstrong, que é um dos melhores músicos que a gente já teve, trocava esse instrumento. E na saída do trompete, a gente coloca a boca no lugar mais apertadinho, no lugar menor. E na saída do trompete, de onde sai o som, existe um negócio que tem um formato muito parecido com isso aqui. E o terceiro objeto é o megafone, aqueles que as pessoas usam para fazer manifestação, para usar no meio da greve e convocar as outras pessoas. Você fala do lado menor e o som sai por um objeto muito parecido com isso aqui. Mas será que o gramofone, o trompete, todos os outros instrumentos parentes dele, tipo tuba, trombone, mais o megafone, mais a sirene, todos eles usam um negócio parecido com isso só para direcionar o som? Não. Isso aqui também ajuda em outra coisa. Esse formato ajuda a propagar melhor o som. Para isso, vamos entender como funciona o alto-falante. O alto-falante é um pedaço de plástico ou de papelão que ele se move e esse movimento faz o ar se movimentar também. E esse movimento do ar chega até o nosso ouvido e esse movimento do ar é o som. E se a gente tiver um alto-falantezinho muito pequenininho, a área do ar que ele consegue atingir para movimentar é uma área muito pequenininha. E é por isso que ele nunca vai ser nunca vai conseguir transmitir um baita de um sonzão. Mas se a gente usar um objeto muito parecido com isso, ele atinge uma área pequenininha que vai ficando cada vez maior, que vai acompanhando isso aqui ficando cada vez maior. Isso ajuda o som a se propagar melhor e é por isso que todos esses objetos que eu falei usam coisas parecidas com isso aqui. E se um dia você tiver uma oportunidade de ver um gramofone na sua frente, eu vi uma vez quando era criança, fiquei doido porque eu não entendia como que podia sair som dali se não usava energia elétrica, você vai olhar bem de pertinho, vai ver que existe um disco de vinil e uma agulha que vai percorrendo o disco, vai percorrendo as ranhuras do disco, igualzinho acontece numa vitrola comum. Mas é só esse movimentozinho da agulha, sem nenhuma amplificação elétrica, que faz com que você consiga ouvir. O movimento vem direto, o som vem direto da movimentação da agulha. Ops! Na verdade, a agulha movimenta uma membrana e essa membrana é que faz o ar se movimentar, criando som, mas de qualquer forma, a energia para criar o som vem só da movimentação da agulhinha. E vai usar um objeto, uma cornetona ali, bem estilosa, para poder trazer o som até você, para poder fazer com que aquele sonzinho da agulha muito microscópico se transforme numa música, um som que vai encher uma sala. Mais truques que você pode fazer em casa e que são testados e explicados você encontra no site e no livro do Manual do Mundo. Se esse vídeo tinha algum detalhezinho que você não sabia, não esqueça de dar um joinha aí embaixo, afinal de contas deve ter valido a pena ter assistido o vídeo. Já que a gente está falando de som, eu vou dar 2 sugestões de vídeos muito legais que tem a ver com som. O primeiro é como você pode enxergar a sua própria voz. É um instrumento que você faz com uma canetinha laser e você consegue ver o desenho formado pela sua voz. E o segundo vídeo é como fazer monstrinhos de amido de milho. É um jeito que você faz uma meleca em cima de uma caixa de som e dependendo do som que você coloca ali, você consegue fazer com que aquela meleca se mova de um jeito muito engraçado.